Olha só, nós estamos falando sobre você pode vencer. Você pode vencer é uma promessa bíblica, é uma verdade bíblica que nós precisamos entender, assimilar, a fim de que possamos desfrutar disso, a fim de que possamos viver disso. Eu quero começar hoje com uma frase de um cientista muito conhecido chamado Albert Einstein, que ela produz um entendimento racional e lógico que diz assim: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Eu vou repetir. A definição de insanidade, de loucura, de falta de sabedoria, tolice, a definição de insanidade, presta atenção, é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Ou seja, se eu e você queremos ter resultados diferentes na nossa vida, nós precisamos ter práticas diferentes, atitudes diferentes. Mas para ter práticas diferentes, atitudes diferentes, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Ninguém muda de prática sem mudar a forma de pensar. Foi exatamente isso que Jesus disse. Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 17, põe para mim, projeta para mim. Diz assim, Jesus disse assim: nem se põe ou se deita vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem ou estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Marcelo, por favor, baixa um pouquinho, está me incomodando. Ou seja, se nós queremos desfrutar de uma nova revelação, uma nova verdade que gerará em nós uma nova vida, nós precisamos trocar os nossos odres. Nós precisamos trocar a forma de pensar velha por uma nova. Jamais viveremos os milagres, jamais viveremos o novo de Deus pensando da mesma maneira que pensávamos. Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós vivemos, nós aprendemos e nós decoramos textos, mas as coisas não mudam. Eu não vou perguntar quem já viveu isso, porque muitos já viveram. E por que não mudam? Porque ainda que nós tenhamos o conhecimento de um texto, o conhecimento de um versículo, o conhecimento de uma palavra, a nossa forma de pensar ainda não mudou. E nós temos, normalmente, a capacidade de fazer assim: nós queremos adequar a verdade nova ao odre velho, a forma de pensar velha. E aí o que acontece? Rompe-se os odres e se perde o vinho novo, se perde a revelação, se perde o resultado da promessa de Deus. Irmãos, se nós não fizermos isso, ou seja, trocarmos a nossa forma de pensar, eu e você corremos o risco de todo o novo de Deus, toda a nova verdade, toda a nova revelação da palavra e toda a vida nova para nós se perder. Foi isso que aconteceu com o povo hebreu quando saiu do Egito. No Egito eles eram escravos, eles estavam escravizados há mais de 200 anos. Viviam como escravos e tinham uma mente de escravos. Sim ou não? Quando é o dia da folga do escravo? Não tem folga. Você já parou para pensar nisso? É por isso que Deus estabeleceu o sábado. Eles não tinham, a forma de pensar deles era trabalhar para comer, trabalhar para comer. E quando você conhece e estuda um pouco mais a história, você vê que nos últimos anos houve uma pressão ainda maior
de mais trabalho e menos resultado financeiro, menos receita. Então, quando Deus, com a sua mão forte e poderosa, os tira do Egito, debaixo de uma promessa que os levaria para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, assim o fez. Entretanto, algum tempo depois, e diante das adversidades do caminho, eles começaram a se lembrar e falar das coisas que tinham no Egito. Então eles disseram, lá em Números 11, versículo 5, diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Ó, irmãos, eu não sei você, mas tem gente que tem saudade dos pepinos. Verdade. Ou seja, preste atenção, agora eles estavam livres da escravidão, eles não precisavam mais trabalhar para comer. Estavam no caminho para a terra prometida, a terra boa, espaçosa, que mana leite e mel. Mas eles estavam olhando para trás e desejando o passado. Ei, jamais conseguiremos viver o novo de Deus se não trocarmos os nossos pensamentos, os pensamentos da nossa mente. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu preciso de odres novos. Eu preciso de pensamentos novos. Fala, eu preciso de uma mente nova. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, a partir do versículo 1 e o versículo 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, é quase um imploro, ele está implorando, olha, pelo amor de Deus. E no versículo 2 ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, depende da tradução, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Sem uma renovação na nossa forma de pensar, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nós jamais conseguiremos desfrutar da vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E uma dessas verdades que muitos cristãos não conseguem vencer e viver é a prosperidade do reino. Porque estão aprisionados através de pensamentos e experiências limitadoras de pobreza, de miséria e de ruína. Nós falamos isso nos 2 primeiras reuniões que tivemos, como as experiências podem marcar, podem estabelecer territórios, podem limitar a nossa forma de pensar. Toda experiência gera o resultado, tanto bom, um sentimento bom ou um sentimento ruim. E esses sentimentos reiterados se tornam pensamentos. Pensamentos esses que muitas vezes crescem e se tornam fortalezas, que nos impedem de crer, de acreditar e de viver algo diferente. Muitos não conseguem viver porque não se apercebem, mas eles não conseguem crer e viver na abundância do reino de Deus. Seus pensamentos estão limitados a uma vida de escassez. Não é que eles não sabem, preste atenção, não é que eles não conhecem a verdade, não é que eles não saibam das promessas de Deus para as suas vidas, mas eles se acomodaram e vivem limitados por causa da sua mente, por causa dos seus pensamentos. Muitos ainda ouvem as vozes dos seus pais que diziam: olha, meu filho, você é pobre, se acostume com isso. Você jamais terá condições para ter um carro ou uma casa. Você jamais conseguirá ser chefe ou patrão de ninguém.
E assim eu poderia elencar sucessivamente palavras e frases que ouvimos, que percebemos e que de certo modo adentraram a nossa forma de pensar, adentraram as nossas mentes, nos limitando e aprisionando a mente de muitos filhos de Deus. Preste atenção, alguns não sabem porquê, mas diante de uma possibilidade, preste atenção, de promoção no trabalho, alguns dizem não quero não. Porque não querem ter mais trabalho, mas querem e oram, pedem a Deus por um aumento de salário. Sim ou não? Irmãos, eu já ouvi isso de pessoas cristãs. Foram oferecido a ela uma promoção no trabalho para ganhar mais e cuidar de outras coisas, e elas disseram não. E por que as pessoas pensam assim? Visto que jamais teremos um aumento de salário sem um aumento de trabalho. Porque dentro delas existe um pensamento limitando a sua forma de pensar, que diz que ele não conseguirá lidar com as pessoas, por exemplo, ou que ele é incapaz ou insuficiente para gerir problemas ou pessoas. Eu quero dizer para você nesta noite, você foi criado por Deus para reinar, para dominar e para governar sobre esta terra. E isto é não viver na ruína, na pobreza e na miséria. Irmãos, é não viver. A prosperidade e a riqueza, e a pobreza e a miséria, é resultado de como você pensa, e não do dinheiro que você tem. Eu vou repetir isso. A prosperidade e riqueza, ou a pobreza e a miséria, é o resultado de como você pensa, e não do dinheiro ou dos bens que você possui. Você pode ter muito e não ter nada. Você pode ter nada e achar que tem muito. Tudo é uma questão de como você pensa. Provérbios 13, 7, projeta para mim, diz assim: uns se dizem ricos, não tendo coisa alguma, ou sem terem nada. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Veja, uns se dizem ricos, outros se dizem pobres. Ou seja, como você se vê, acredita e fala, assim acontece. Tanto para você ser rico, tanto para você ser pobre e miserável. Parece um antagonismo, mas essa é uma verdade, irmãos. A riqueza e a pobreza é o resultado daquilo que a sua mente acredita. E eu vou provar para você, você que está duvidando do que eu estou falando. Veja só. Para alguns, ser rico e próspero é pecado. Sim ou não? Sim ou não? Pode dizer sim. Irmãos, tem muita gente que acha que se fosse rico, estaria distante de Deus. Sim ou não? Como é que você vai acreditar na riqueza se você receber a riqueza, você acredita que vai estar distante de Deus? Mas tem um outro lado também. Para outros, a pobreza é sinal de fracasso e maldição. Sim ou não? Sim. Chamá-lo de pobre é uma ofensa. Mas para o outro, chamá-lo de rico é uma ofensa. Sim ou não? Conversávamos com uma pessoa, um casal, essa semana, e ela disse exatamente isso. Sabe assim? Me chamaram de rico. Eu falei, uau, isso é bom, não é ruim. Mas dependendo do contexto, da forma que você pensa, para alguns isso é uma ofensa. Sim ou não?
seu riquinho. Para outros, ser chamado de pobre, eu já fui chamado dos dois, irmãos. Já vou contar logo para você entender. Na minha infância, eu fui chamado de burguês. Naquela época, burguês significa boyzinho, significava um riquinho, porque eu usei um short de nylon. Mas também já fui chamado de pobre. Que ninguém nos ouça, porque eu fui cantar uma menina e eu chamei ela de baixinha. Ela falou: baixinho é o salário do seu pai. E eu sabia que era baixinho. Sabe, irmãos, qual que te ofende? Ser chamado de pobre ou ser chamado de rico? Porque as duas coisas podem ser verdade na sua forma de pensar. As duas coisas podem mostrar para você qual é a verdade que está direcionando a sua forma de pensar. Mas o que é mais incrível é porque temos essa duplicidade de interpretação e pensamentos. Eu posso ser chamado de pobre e me ofender, posso ser chamado de rico e me ofender. Por quê? Provérbios 23, 7 diz: pois como imaginou a sua alma, assim é ou será. Ou seja, a maneira como você pensa acerca de si determinará o que você irá falar, viver e acreditar. Sim ou não? Porque não é a quantidade de riqueza, de valores, de recursos que vai dizer que se você é rico ou você é pobre. Então, para alguns, presta atenção, que tem a sua mente cauterizada pela escassez, ele pensará e falará assim: riqueza é coisa do diabo, é algo que me afastará de Deus. Para aquele que tem a sua mente firmada nas promessas de Deus, pensará e dirá assim: eu viverei a prosperidade e a riqueza do reino de Deus, porque esta é uma promessa bíblica para a minha vida e para a minha família. Mas todos os dois estão na igreja. Todos os dois são filhos de Deus. Mike Murdock diz algo interessante. Ele diz assim: a parte da Bíblia que funciona em sua vida é aquela que você crê, aquela que você acredita. Ou seja, se você lê uma promessa bíblica, uma verdade bíblica, e não aceita aquilo como verdade, ou seja, passa pela sua mente e a sua mente rejeita aquela verdade, você jamais vai desfrutar daquilo. É por isso que nós conhecemos tantos textos, conhecemos tantas promessas de Deus, mas às vezes não vivemos. Por quê? Porque a nossa mente filtra e estabelece o que é verdadeiro e o que não é. E isso muitas vezes nos limita de viver a plenitude das promessas de Deus. É por isso, irmãos, que se eu e você não mudarmos a nossa forma de pensar com relação à prosperidade e riqueza divina, nós jamais desfrutaremos desta promessa, mesmo sendo filhos de Deus. Ainda que saibamos e conheçamos os textos bíblicos, jamais seremos transformados por essa verdade em nossas vidas. Quer ver? Quantas vezes você já ouviu uma ministração que o desafiava a mudar de atitude com relação ao uso do dinheiro? E você, ao ouvir essa ministração, você sabia de cor o texto que foi utilizado. Mas mesmo assim, você não consegue colocá-lo em prática. Quantos? E por que não consegue aplicá-lo em sua vida, no seu viver? Porque o inimigo sempre vem e planta uma palavra de engano em sua mente. Ou então, você se lembra das vozes da sua mãe, do seu pai, dos decretos que você ouviu, que jamais conseguiria prosperar, ser rico, conquistar.
jamais teria isto ou aquilo outro. Irmãos, quantos de nós foram criados em meio a uma vizinhança de pessoas pobres? E que tinham suas mentes escravizadas com pensamentos de escassez. E quando se depararam com alguém diferente, com uma mentalidade de prosperidade, são combatidos e levados à vergonha. Quantos já foram julgados pela sua roupa? Pela sua forma de vestir? Pela roupa que estavam usando? Na minha época, e aí boy? Você é desse jaco aí? Não era assim? Não era assim que diziam? Porque você pôs uma blusa, porque você pôs uma roupa, você era estabelecido como boy. Boy significa boyzinho, burguês, privilegiado, filhinho de papai, riquinho. Como eu disse, eu já fui chamado de burguês, porque usavam shorts de nylon. Pensa, irmãos, na miséria da mentalidade. Você pode viver com as falas e decretos familiares, sociais e culturais, ou você pode viver com os decretos de Deus para a sua vida e para a sua família. É você quem escolhe. Deus não vai impor isso sobre você. Vou repetir. Deus não vai impor isso sobre você. Deus não vai descer cabeça abaixo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmos 35, verso 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama ou que se deleita na prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Olha só, Deus ama, Deus se deleita, Deus tem prazer na prosperidade e não na escassez, não na ruína, nem na miséria. Você consegue entender isso? Deus não tem prazer na escassez. Olha o que diz lá em Deuteronômio 28, é um capítulo muito grande, mas ele marca as bênçãos e as maldições. Ele elenca ali várias bênçãos que estão descritas na palavra, para mim e para a sua vida. Também descreve a partir do verso 16 as maldições, mas do 1 ao 15, ele diz assim, o versículo 2, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão ou te seguirão. Quantos querem ser abençoados aqui? Quantos creem que a bênção é de Deus para a sua vida? Então ele começa a dizer, lá versículo 3, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, ou seja, onde você estiver, você vai ser abençoado. No versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, ele vai dizendo. Versículo 6, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. No versículo 11, o Senhor te dará abundância de bens. Ele vai descrevendo, no versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Ou seja, o resultado da obediência e o cumprimento da palavra de Deus é prosperidade e riqueza, e não escassez e necessidade. Amém? Então você não pode pensar que Deus está na bênção da sua limitação. Para isso acontecer, porque Deus não apenas nos promete, mas Ele nos mostra sempre o caminho, presta atenção. Deus não apenas nos promete, mas Ele nos mostra o caminho. Para isso acontecer, em Deuteronômio 8, versículo 18, diz assim, antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus,
é o que te dá força, ou te dá poder, ou te dá capacidade para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Quem te dá a capacidade de adquirir riquezas? É Deus, não é o diabo. Ajude-me a pregar e fala para a pessoa do seu lado: Deus te dá força, capacidade para adquirir riqueza. Amém. Sabe, irmãos, Deus te dá poder, capacidade para adquirir riquezas. Mas veja porque alguns não conseguem receber e viver essa promessa. Eclesiastes capítulo 10, versículo 7, diz assim: vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Salomão estava dizendo: olha, eu vi escravos andando montados em cavalos como príncipes. E vi príncipes andando a pé, como se fossem servos que levam seus senhores. Essa era a figura. O patrão em cima o príncipe em cima do cavalo e o servo puxando o cavalo. Essa era a figura. Então você imagina um cavalão, um príncipe sentado sobre ele, e aqui o servo conduzindo o cavalo. E ele estava falando: eu vi exatamente o inverso. Eu vi escravos sentados sobre o cavalo, montados num cavalo, e vi príncipes puxando o cavalo do seu senhor. Há uma verdadeira inversão. Há uma inversão de valores. E por que isso acontece? Porque as mentes das pessoas estão cativas e aprisionadas com relação ao dinheiro e às riquezas do reino. Tem muito príncipe andando como servo, puxando o cavalo, porque ele acha que não pode ter um cavalo, ele acha que não pode andar como um cavalo, ele acha que não pode desfrutar da bênção, do favor, da riqueza de ter um cavalo. Consegue entender o que eu estou falando? Há um aprisionamento mental. Irmãos, muitos têm vivido neste mundo, pois foram assim, exatamente assim. Foram criados à imagem e semelhança de Deus para reinar e governar nesta terra, como príncipes, mas estão vivendo como escravos e servos da miséria. Ei, nós não podemos viver com as velhas práticas, acreditando que assim teremos resultados diferentes e melhores. Diga para o seu irmão: nós precisamos mudar. Você consegue entender isso? Nós precisamos mudar a forma de pensar, nós precisamos mudar a maneira como acreditamos, como pensamos. Olha só, abre a sua Bíblia aí em Lucas 15. Abre aí sua Bíblia. Esse é um texto muito conhecido. Lucas capítulo 15. O filho pródigo, esse é o texto do filho pródigo, nós vamos ler aqui. Ele pediu lá a herança do seu pai, o pai dividiu a herança, entregou para ele a herança. Ele saiu debaixo da cobertura e da autoridade do seu pai, foi viver a sua vida independente. E a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, com os prazeres, com as prostitutas, com as festas. E aí, quando acabou toda aquela riqueza, toda aquela herança que ele havia recebido, ele procurou trabalho, e nem trabalho ele conseguia. E a única oferta de trabalho que ele teve foi o apacentamento de porcos. Cuidar dos porcos no chiqueiro. E aí, então, a Bíblia diz que ele, com fome, ele desejou comer aquelas bolotas. Mas aí, então, ele se lembrou do seu pai, e ele se lembrou que na casa do pai, até os trabalhadores, os jornaleiros, aqueles que trabalham por jornada, tinham comida, tinham sustento.
Então ele disse: levantar-me-ei, voltarei para o meu pai, e dir-lhe-ei: olha, pequei contra os céus e contra a terra, contra o Senhor, me perdoa. E ele volta. E quando ele volta, seu pai o recebe, restaura-lhe a sua vestimenta, restaura-lhe o anel, a autoridade, põe um sapato novo e prepara o cordeiro cevado, aquele cordeiro que era criado para a festa. E está lá uma celebração. Então o seu irmão estava trabalhando no campo, volta. E quando ele está voltando, ele ouve a festa, ele pergunta: escuta, o que está acontecendo aí? Então dizem, o empregado diz assim: olha, o seu irmão voltou, e o seu pai matou o cordeiro cevado para a festa. E a Bíblia diz que ele se indigna, e ele não quer entrar. E o pai insiste com ele: olha, o seu irmão estava morto, e como ele reviveu para mim. E no verso 29, então ele responde para o seu pai. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer ou transgredir as suas ordens ou os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Presta atenção. Observe que ele era filho, ele era obediente, ele servia ao seu pai em todo o tempo e jamais havia quebrado princípios ou ensinamentos. Mas entenda, ele não sabia que tinha o direito de desfrutar da riqueza de seu pai. Olha o que seu pai respondeu, verso 31. Respondeu-lhe então o seu pai e disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, ou tudo o que é meu é teu. Olha só, irmãos, ele era fiel, ele era filho, ele tinha legalidade, descendência, ele servia ao seu pai, ele jamais havia transgredido os mandamentos, mas ele era ignorante quanto ao direito de desfrutar da riqueza e da abundância do seu pai. Quantos filhos de Deus, cristãos, obedientes, fiéis à sua palavra, estão vivendo assim? Quantos estão sendo ignorantes e aprisionados em sua forma de pensar, naquilo que diz respeito ao reino de Deus e à sua riqueza? É por isso que precisamos quebrar e destruir pensamentos, esses pensamentos e fortalezas mentais que foram criadas e estabelecidas em nossas mentes. Precisamos mudar de pensamentos e práticas, irmãos. Sabe, queridos, quando nós reconhecemos Jesus, reconhecemos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, nós alcançamos pela graça, como diz lá em Efésios, a salvação de tudo aquilo que nos impede de viver as verdadeiras promessas de Deus para nós. E uma das áreas que precisa ser salva e redimida é a nossa mente, a nossa forma de pensar. Olha só o que a palavra diz lá em 1 Coríntios 2, a partir do verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entretanto, o que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente diga, eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, a nossa mente foi lavada, redimida e restaurada, a fim de que tenhamos a mesma maneira de pensar de Cristo, cheia e renovada pela palavra de Deus. Diga amém. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, irmãos.
É por isso que diz lá o livro de Isaías, capítulo 32, versículo 8. Diz assim: o nobre projeta coisas nobres, e por nobres atos, ou pela sua liberalidade, persevera, ou está de pé, em pé. Por atos nobres, pela sua nobreza. Escute, quando pensamos como nobres, nós temos ações de nobres, e isso nos faz viver e avançar cada vez mais em direção à nobreza. Consegue entender isso ou não? Ó, a Bíblia diz assim: um nobre projeta, pensa, desenvolve, executa coisas nobres. Então, a sua mente é focada em coisas nobres, em ações nobres. Então, uma coisa é a projeção mental. Mas aí diz, o nobre, pelos seus atos, pela sua nobreza, pela sua ação, está em pé, prevalece, permanece. Ou seja, uma coisa é ter a mente, a outra coisa é ter a atitude. Mas você jamais vai ter uma atitude divorciada da forma que você pensa. É por isso que eu e você precisamos ter uma mentalidade de nobre, porque quanto mais nobre for o nosso pensamento, mais nobre serão as nossas ações e mais nobre nos tornaremos, porque caminharemos para lá. Irmãos, você é o resultado daquilo que você pensa. É verdade. Pergunta para qualquer empresário, o dia que ele começa a acreditar que a empresa dele não vai dar certo, ela não vai dar certo. Pode ser um mega empresário, ou um micro, ou um pequeno empreendedor. Por quê? Porque aquilo que ele pensa vai gerar nele. Mas se você acreditar que o seu negócio vai dar certo, ainda que as circunstâncias se levantem, você vai ter nobres atos, você vai ter atitudes nobres e você vai vencer sobre esta terra. Consegue entender? Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, é aquilo que vai programar, direcionar a sua vida. É por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo em nós. Somente aquele que reina eternamente sabe o que é melhor para as nossas vidas, a fim de sermos como seus discípulos. Se eu e você queremos viver uma nova unção de prosperidade, riqueza e nobreza, precisamos rejeitar todo pensamento contrário à verdade da palavra de Deus. Nós precisamos aceitar a Bíblia como a verdade de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é o único, 1 Samuel 2,8, Ele é o único que levanta o pobre do pó e do monte de cinzas ergue o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes para fazer um trono, herdar um trono de glória. Deus é o único que pode mudar a sua história, Deus é o único que pode transformar a sua casa, a sua família, seu negócio, a sua vida. Mas eu preciso crer naquilo que Ele diz como verdade. Escute o que eu vou dizer, Deus não está limitado ao seu quadro atual, ou às circunstâncias que rodeiam a sua vida. Ele é poderoso para mudar a sua vida num piscar de olhos. Deus não quer apenas suprir as suas necessidades, Ele quer que você tenha uma vida de abundância. Olha que diz Levítico 8:10. Levítico 8:10 diz assim: e comereis, ou estareis comendo ainda da colheita velha ou antiga, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova, ou a colheita nova. Escute o que eu vou dizer. Vai sobrar em sua casa, vai sobrar mantimento no seu armário, vai sobrar o salário na sua conta, vai sobrar na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Você precisa crer nisso. Eu vou ler mais 2 outros textos. Diz assim, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. 1 Coríntios 2,9 diz assim: como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Deus tem coisas melhores e maiores para você, meu irmão. Você precisa se apropriar dessa verdade. Olha só, abra aí, 2ª carta de Pedro, capítulo 1. 2ª carta de Pedro, nós já vamos encerrar. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu. Vamos ler comigo essa primeira frase. 1, 2, 3. Visto como o seu divino poder nos deu. O que está fora de tudo, meu irmão? Agora Deus deu através do seu poder, do poder que você tem, do poder do seu salário, do poder do seu esforço, ou do poder dele? Eu vou ler de novo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, preste atenção, desse modo, Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas promessas, eu e você, nos tornemos participantes da natureza divina. Preste atenção, as promessas que Ele fez, para mim e para você, é para arrancar de nós a natureza humana, carnal, essa terrena, e colocar de novo em mim e em você a natureza divina que Ele criou lá no Éden. Mas Ele já começa dizendo que Ele já nos deu tudo. Mas por que nós não vivemos? Porque nós não conseguimos aceitar que as promessas deles são para mim. Nós sabemos que Deus é poderoso. Nós sabemos que Deus pode mudar todas as coisas, mas às vezes nós não acreditamos que ela pode acontecer em mim, ou ela seja para mim. Por quê? Por causa da minha forma de pensar. E termina o texto dizendo, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça, ou livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, é pelo poder de Deus que somos supridos e prósperos em tudo. É através do conhecimento das promessas de Deus que somos transformados em nossa natureza, deixando a natureza humana e terrena, passando a ter a natureza divina em nós, assim como fomos criados no Éden. É por isso que precisamos crer na palavra de Deus como a única verdade para as nossas vidas. Somente a verdade da palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa natureza e nos livrar dos enganos das trevas. Por isso que nós precisamos rejeitar as mentiras do mundo. As mentiras e os decretos que ouvimos dos nossos pais, dos nossos amigos ou dos nossos colegas. Foi isso que o salmista escreveu no Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ou correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer, Deus tem prosperidade e riqueza para os seus filhos fiéis e obedientes. Deus não preparou uma vida qualquer para você, meu irmão. Uma vida qualquer para a sua família. Ele tem vida plena e abundante. Desde o começo Jesus veio dizendo, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem vida abundante para você, meu irmão.
Hoje é dia de nós quebrarmos essas fortalezas mentais, esses pensamentos que têm impedido e bloqueado você de viver a abundância, a riqueza e a prosperidade de Deus e do seu reino em sua vida, em sua família, em seu ministério, em seu trabalho. Temos que quebrar e renunciar todos esses decretos que foram proclamados e que acabaram adentrando em nossas mentes. Temos que rejeitar essas mentiras e proclamar outros decretos de vida sobre nós, decretos divinos e não palavras humanas, palavra de Deus e não palavra de homens. Quantos querem entrar nesse rio de prosperidade e abundância de Deus nesta noite? Vamos ficar de pé. Quantos querem viver isso? Quantos querem desfrutar dessa verdade, da abundância, dessa riqueza e prosperidade do reino de Deus? Então eu quero desafiar você, coloque a sua mão sobre a sua cabeça e comece a rejeitar todo e qualquer pensamento contrário às verdades da palavra de Deus em sua vida. Quantas coisas você já ouviu, quantos decretos você já ouviu que foram contra a verdade de Deus? Talvez isso tenha vindo desde a sua infância, talvez tenha sido vindo da escola, talvez tenha sido dos seus colegas vizinhos, talvez venha da sua família, dos seus parentes, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus tem verdades e decretos de bênção, de prosperidade, de abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então nós precisamos quebrar isso, precisamos desfazer isso, precisamos estabelecer a verdade de Deus. Comece a rejeitar todo e qualquer pensamento contrário. Vamos lá, renuncie às palavras de escassez, às palavras de impossibilidade, às palavras de incapacidade, de maldição sobre a sua vida, que adentraram a sua mente. Se disseram que você seria pobre, renuncie a esta palavra e estabeleça o decreto do Senhor, dizendo: eu viverei a abundância que Jesus conquistou na cruz para mim. Eu comerei o melhor e beberei o melhor desta terra. Se disseram que você jamais conseguiria ser bem sucedido, ter sucesso, rejeite, renuncie e proclame a verdade de Deus sobre a sua vida, dizendo: eu serei abençoado em tudo que fizer, em tudo que eu colocar as minhas mãos. Deus me abençoará, Deus me entregará chuva e o seu favor para que eu seja próspero em tudo quanto fizer. E assim sucessivamente, a cada pensamento, a cada sentença, a cada decreto de destruição, de maldição, de incapacidade, vá contra, rejeite-o, combata-o e estabeleça um novo decreto de vida, um decreto da palavra do Senhor sobre ti. A palavra do Senhor é viva e ela tem o poder de mudar, de criar, de transformar, de libertar e fazer tudo novo. Deus tem abundância para você, Deus tem a manifestação dos céus para a sua vida, para a sua casa. Vamos lá, Ele te chamou, Ele te criou, Ele te chamou para você ser próspero, para você ser abençoado em tudo. Faça a sua oração. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a renunciar, a quebrar tudo isso, esses limites, essas barreiras, essas fortalezas na sua mente vão cair hoje no nome de Jesus, vão ser desfeitas. A palavra do Senhor vai ser implantada sobre a tua mente, vai ser implantada no seu coração e você vai viver a abundância do reino de Deus. Arranque as mentiras, arranque os enganos da sua mente, renuncie-os, rejeite-os, estabeleça um novo decreto, estabeleça o decreto do céu sobre a tua vida, estabeleça o decreto do céu sobre a tua família, estabeleça o decreto do céu sobre o seu trabalho. Vamos lá, ore, você é príncipe do Senhor, estabeleça novos decretos, estabeleça os decretos de vida e não de morte. Estabeleça sobre cada palavra de maldição, suscite, proclame uma palavra de vida. Sobre cada palavra de derrota, sobre cada palavra de escassez, de incapacidade, profetize: eu posso todas as coisas, eu vou vencer, eu vou colher do melhor desta terra, eu vou desfrutar a bênção do Senhor. É ela que me enriquece e não me acrescenta dores, é ela que gera em mim a riqueza, a abundância. Não é o resultado do meu braço, não é o resultado da minha força, é a palavra, é o poder de Deus sobre mim, sobre a minha mente, no nome de Jesus.